Ricardo sempre fora um homem de sucesso, mas naquele dia, ao chegar àquela estrada poeirenta, a imagem que se descortinava diante dele parecia de um mundo completamente distante do seu. Em meio a uma paisagem esquecida pelo tempo, onde as casas envelhecidas contavam histórias silenciosas, seu olhar foi atraído por uma figura solitária. Um homem de meia idade, com o semblante marcado pelo cansaço e pela esperança, empenhado em restaurar uma casa em ruínas. Enquanto o carro de Ricardo parava em um vai-e-vem silencioso, ele observava o homem com curiosidade e uma pontada de inquietação. A luz tênue do entardecer refletia nos traços de esforço do trabalhador, que com as mãos calejadas e um olhar distante, misturava suor e determinação. Aproximando-se com passos lentos, Ricardo não pôde deixar de interromper aquele cenário. Inusitado. "Precisa de ajuda?" perguntou Ricardo com uma voz que tentava mesclar gentileza e a segurança de quem já conhecia o poder do sucesso. O homem ergueu o olhar, surpreendido pela aproximação do estranho. Seus olhos, profundos e cheios de histórias não contadas, hesitaram por um instante antes de responder. "Já vi dias melhores, mas ainda há algo por restaurar aqui, mesmo que seja só uma parte de mim mesmo." A resposta simples e carregada de uma emoção inexplicável fez Ricardo sentir um frio na espinha. O contraste entre a opulência que ele carregava e a simplicidade daquele gesto de reconstrução era quase palpável. Enquanto conversavam, o ambiente ao redor parecia silenciar, como se o próprio tempo quisesse absorver aquele diálogo tão carregado de significado. Ricardo se aproximou, intrigado com a determinação do homem e com a aura de mistério que o cercava. Cada martelada e cada pedaço de madeira encaixado contava uma história de resiliência, de uma batalha contra as próprias perdas. E enquanto os dois homens trocavam palavras, surgiam perguntas sem resposta. Quem seria aquele homem? E quais segredos seu olhar guardava? O que o levou àquele local esquecido e a lutar contra as ruínas do passado? O crepúsculo já avançava, e as sombras se alongavam, trazendo consigo uma atmosfera de suspense. Ricardo sentia no fundo que aquele encontro não seria mero acaso. Algo mais profundo pulsava ali, pronto para se revelar aos poucos, mas jamais de uma vez. As palavras pairavam no ar, deixando a promessa de que cada martelada naquela velha casa escondia segredos capazes de mudar não só a vida daquele homem, mas também a sua própria. Ricardo não conseguia tirar da cabeça o olhar carregado de segredos daquele homem enquanto dirigia de volta para a cidade. As palavras proferidas no crepúsculo reverberavam em sua mente, despertando uma inquietação que ele não sentia há muito tempo. A imagem das mãos calejadas, firmes na reconstrução de uma casa abandonada, misturava dor e esperança, ecoando memórias que Ricardo preferira enterrar. Ao chegar em seu luxuoso apartamento, o contraste com a simplicidade daquela cena o consumia. Num ambiente de mármore e sofisticação, ele se via envolto por lembranças de um passado distante, repleto de promessas quebradas e sonhos desfeitos. Na manhã seguinte, impulsionado por uma determinação súbita, Ricardo decidiu retornar àquela região esquecida, na tentativa de entender melhor os ecos que aquele encontro inesperado havia despertado em seu íntimo. Com o carro novamente percorrendo a estrada poeirenta, ele se perguntava se aquele homem seria a chave para desvendar um enigma que há muito o perturbava. À medida que a paisagem se tornava mais familiar, o empresário sentia seu coração acelerar com uma mistura de ansiedade e expectativa. Ao chegar, a casa em ruínas parecia ainda mais solitária sob o manto do amanhecer. Ricardo estacionou o veículo a uma certa distância e, hesitante, aproximou-se da construção que, apesar de desgastada pelo tempo, emanava uma aura de resistência. Cada passo sobre o solo empoeirado ressoava como um lembrete de que aquele local escondia histórias que poderiam alterar a trajetória de vidas. "Bom dia, você deve ser o homem que estava aqui ontem à tarde", disse Ricardo, quebrando o silêncio com uma voz que mesclava cordialidade e curiosidade. O homem, que até então trabalhava concentrado em alinhar tábuas antigas, levantou o olhar com uma expressão que misturava surpresa e cautela. Suas feições,
marcadas pelo tempo e pelas batalhas silenciosas, pareciam carregar um peso que ia muito além do desgaste físico. Após um breve momento de silêncio, ele respondeu com uma voz rouca, quase como se cada palavra fosse um esforço para revelar fragmentos de um passado doloroso. Chamo-me Marcos. E você quem é para perturbar a minha paz? Ricardo sorriu, tentando suavizar a tensão que pairava no ar. Meu nome é Ricardo. Ontem, ao ver você ali, algo despertou em mim. Como se o seu trabalho ali pudesse remendar algo dentro de mim também. Não é sempre que encontramos coragem em meio às ruínas. Marcos hesitou, os olhos percorrendo o horizonte antes de retornar ao olhar firme no interlocutor. Coragem, talvez. Mas nem tudo se pode reconstruir com pregos e madeira, Ricardo. Há coisas que o tempo tenta enterrar, mas que insistem em ressurgir para nos assombrar. Essas palavras ecoaram na mente de Ricardo, trazendo à tona recordações de um episódio que, há anos, ele acreditava estar resolvido. Ele se recordava vagamente de um erro cometido, de uma decisão que o afastara de tudo o que um dia amara. Mas Marcos continuou, sem se dar conta de que suas próprias confissões iriam despertar algo inesperado. Sempre ouvi dizer que, às vezes, os fantasmas do passado aparecem de maneiras inesperadas, como um eco que insiste em não se calar. Talvez o que você viu ontem tenha sido mais do que uma simples reconstrução de uma casa. Talvez seja um sinal. Ricardo inclinou a cabeça intrigado e perguntou, um sinal? Do que estaria falando, Marcos? Os olhos do homem se estreitaram e ele olhou para o horizonte com uma intensidade que parecia transportar o interlocutor para outra época. Após um longo silêncio, ele murmurou, há histórias que a terra guarda, Ricardo. Histórias de traições, de promessas quebradas e de segredos que nunca se deixam apagar. Ontem, enquanto trabalhava, encontrei um objeto enterrado sob as tábuas, algo que parece pertencer a outro tempo. Não sei explicar, mas senti como se aquele objeto estivesse me chamando, lembrando-me de um erro que cometi e que talvez ainda possa ser corrigido. O empresário sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele não conseguia evitar a sensação de que a menção de um erro era uma pista direta para algo que ele havia tentado esquecer. Ao mesmo tempo, a aura de mistério que envolvia Marcos fazia com que cada palavra se transformasse em um enigma a ser desvendado. Que objeto era? Esse? Insistiu Ricardo, a voz carregada de uma urgência que misturava profissionalismo e uma curiosidade quase infantil. Marcos hesitou, como se a resposta lhe custasse revelar algo muito pessoal. Ele então se aproximou, retirando do bolso uma pequena medalha enferrujada que reluzia sob a luz do sol nascente. Isto foi deixado para trás por alguém que acreditava ter feito a coisa certa, mas que acabou pagando um preço alto por seus erros. Não sei se acredite, mas sinto que há uma conexão entre este objeto e o que vivemos, e talvez entre nós também. Ricardo segurou a medalha com cuidado, sentindo o peso não só do metal frio, mas também das implicações que aquela pequena relíquia trazia. Enquanto os dois homens permaneciam em silêncio, o som do vento levantava a poeira em volta, criando uma atmosfera de introspecção e tensão. Cada grão parecia contar uma história, e cada sombra escondia segredos que aguardavam para serem revelados. O que exatamente aconteceu para que esse objeto fosse deixado aqui? Perguntou Ricardo com uma mistura de ceticismo e fascínio. Marcos desviou o olhar, seus olhos se perdendo no mar de lembranças que tentava reprimir. Finalmente ele disse, há muitos anos, um grande erro foi cometido. Um erro que custou caro para todos nós, mas especialmente para mim. Este objeto é uma lembrança viva disso, uma peça de um quebra-cabeça que nunca consegui montar direito. Talvez, se conseguirmos descobrir a verdade por trás dele, possamos corrigir o que foi feito e, quem sabe, encontrar um caminho para a redenção. A intensidade daquele momento fazia com que o ambiente se tornasse quase palpável, como se o ar estivesse carregado de segredos prontos para serem desvendados. Ricardo, imerso em seus pensamentos, sentia que o destino o havia conduzido até ali por uma razão, como se a história de Marcos se entrelaçasse com a sua própria de uma maneira que ele ainda não compreendia, enquanto o sol subia, projetando
Sombras que dançavam nas paredes da casa em ruínas. Os dois homens permaneceram lado a lado, cada um perdido em seus próprios dilemas e esperanças. Ricardo, com a medalha agora firmemente em suas mãos, prometeu a si mesmo que não descansaria até descobrir os mistérios que aquele objeto carregava, mistérios que poderiam alterar para sempre o rumo de suas vidas. E assim, com o som distante de uma martelada retomando o ritmo da reconstrução, as palavras de Marcos ecoaram na mente de Ricardo, deixando uma pergunta inquietante no ar. Será que os erros do passado realmente podem ser remendados, ou eles continuam a assombrar aqueles que ousam encará-los? Ricardo voltou à cidade com a mente fervilhando de dúvidas e um impulso inexplicável de descobrir os laços ocultos entre sua própria história e o enigmático passado de Marcos. As palavras do homem na ruína, a medalha enferrujada e o mistério do objeto enterrado não o deixavam em paz. Nos dias seguintes, ele se entregou à investigação, visitando a biblioteca municipal, conversando com antigos moradores da região e vasculhando arquivos que remontavam a décadas. Durante uma tarde cinzenta, enquanto folhas caíam silenciosamente no calçadão da cidade, Ricardo encontrou um velho bibliotecário que parecia carregar o peso de incontáveis histórias não contadas. Sentados em uma poltrona de couro gasto, o bibliotecário folheou um álbum empoeirado de fotografias antigas e apontou, com um gesto trêmulo, para uma imagem desbotada. "Veja aqui", disse o ancião com voz rouca. "Este homem, que aparece ao lado de uma construção semelhante àquela que você viu, tem o mesmo semblante de dor e determinação que Marcos descreveu. Ele foi conhecido na época por tentar reparar algo que ninguém ousava consertar." Ricardo examinou a foto com atenção, notando detalhes que o inquietavam. Uma marca peculiar na lapela da jaqueta do homem, um símbolo quase imperceptível gravado em seu braço. A imagem evocava um sentimento de déjà-vu, como se um fragmento do passado tivesse se infiltrado no presente, conectando destinos de forma misteriosa. Após a conversa, Ricardo decidiu que sua próxima parada seria a antiga prefeitura, onde arquivos públicos poderiam revelar mais pistas. Lá, em meio a papéis amarelados e decretos esquecidos, ele encontrou registros de uma fundação que, anos atrás, havia financiado obras comunitárias na região. Um dos documentos mencionava a doação de uma medalha especial a um morador, local como reconhecimento por um ato de coragem. Um ato que, segundo rumores, envolvia o fechamento de um capítulo doloroso de sua vida. O nome que saltou aos olhos de Ricardo foi Marcos Ferreira, idêntico ao do homem que tanto o intrigava. Ao sair da prefeitura com uma pasta repleta de informações, Ricardo não podia deixar de sentir que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas ainda faltava algo crucial. A ligação entre a sua própria trajetória e o passado de Marcos permanecia nebulosa. De volta à cidade, ele resolveu visitar a velha igreja, onde moradores costumavam contar histórias de tempos difíceis. Sentado no banco de madeira, com os vitrais coloridos filtrando a luz do entardecer, Ricardo ouviu com atenção as conversas de um grupo de idosos que relembravam a época dos grandes erros e reconciliações. "Dizem que Marcos carregava um segredo", comentou um senhor de olhar distante, enquanto olhava para o altar, um segredo que envolvia não só a comunidade, mas também alguém muito influente, que desapareceu sem deixar vestígios depois de cometer um erro irreparável. Intrigado, Ricardo aproximou-se e, com tato, fez perguntas. Entre sussurros e olhares evasivos, veio à tona uma referência enigmática. Um episódio trágico que afetou profundamente a região e que, por alguma razão, nunca fora completamente esclarecido. Segundo os relatos, um empresário promissor havia se envolvido em uma transação controversa, resultando em perdas irreversíveis para muitas famílias. O nome dele, murmurado em meio a suspiros e lembranças, era vagamente familiar a Ricardo. Uma coincidência ou parte de algo maior? Numa manhã chuvosa, enquanto o silêncio da cidade parecia amplificar cada som, Ricardo reuniu todas as informações e retornou àquela velha casa em ruínas, onde Marcos trabalhava. O ambiente estava mais silencioso, e a chuva suavizava os
contornos da paisagem, conferindo uma atmosfera melancólica. Ao chegar, encontrou Marcos concentrado em uma nova tarefa, ajeitar uma parede que desabava lentamente. Ricardo aproximou-se com cautela, tentando não interromper o ritmo do trabalho. Marcos, tenho descoberto coisas que sugerem que nossa história pode estar mais conectada do que imaginamos, iniciou Ricardo, enquanto o som suave da chuva misturava-se ao barulho das ferramentas. Marcos parou por um instante, enxugando o suor e a poeira do rosto, e respondeu com um olhar que mesclava cautela e resignação. Sempre soube que esse dia chegaria, Ricardo. A verdade, por mais oculta que esteja, tem um jeito de se revelar aos que insistem em procurá-la. Ricardo estendeu a mão, mostrando um dos documentos antigos que havia encontrado. Neles, um nome parecia saltar das linhas amareladas, quase como um grito do passado. Aqui, em registros da prefeitura, o seu nome aparece relacionado a uma doação feita para reparar algo. E há um detalhe. A medalha que você encontrou está descrita como símbolo de um pacto, de uma promessa selada no passado. Você pode me dizer o que isso significa? Marcos olhou fixamente para o papel e, por um longo momento, o silêncio dominou o espaço entre eles. Finalmente, com uma voz baixa e carregada de memórias dolorosas, ele disse: essa medalha pertencia a um homem que, anos atrás, jurou corrigir um erro terrível. Um erro que custou muitas vidas e que desde então assombra aqueles que se atrevem a lembrar. Eu aguardei como um lembrete de que nem tudo pode ser deixado para trás, mas também como um sinal de que talvez ainda haja tempo para a redenção. Enquanto a chuva continuava a cair, formando pequenos riachos sobre os escombros, Ricardo sentiu que cada palavra de Marcos era um convite para desenterrar segredos enterrados no tempo. A conexão entre o passado e o presente se tornava cada vez mais intensa, e a ideia de que ambos estivessem ligados por um fio invisível ganhava contornos cada vez mais definidos. E você, Ricardo? Perguntou Marcos, interrompendo os pensamentos do empresário. Carrega também um fardo do passado? Algo que o trouxe até aqui, como se este encontro fosse parte de um destino que ambos não podem ignorar? Ricardo hesitou, sabendo que revelar seus próprios segredos poderia mudar para sempre o rumo daquela investigação. No entanto, a sinceridade do momento o impulsionou a compartilhar, ainda que de forma velada, as dúvidas que o atormentavam. As sombras que me perseguem há muito tempo, segredos que preferia enterrar, mas que parecem ter ressurgido para me lembrar que a verdade nunca se esconde por completo. Marcos assentiu lentamente, como se reconhecesse em Ricardo o mesmo peso e a mesma responsabilidade de buscar a verdade. Ali, sob o som da chuva e o murmúrio das memórias, uma aliança silenciosa se formava entre os dois homens. Uma aliança forjada não pela escolha, mas pela inevitabilidade dos destinos entrelaçados. Enquanto conversavam, pequenos detalhes começaram a emergir. O símbolo gravado na medalha coincidia com um brasão mencionado em antigos documentos, e a data de uma fatídica transação aparecia de forma obscura em um dos registros. Cada descoberta fazia com que a teia de conexões se adensasse, revelando uma narrativa complexa de culpa, arrependimento e, talvez, a possibilidade de redenção. O clima carregado e a intensidade das revelações deixavam claro que aquele caminho estava apenas começando. Ricardo sabia que, para desvendar completamente o mistério que os unia, seria necessário enfrentar verdades duras e encarar sombras do passado que muitos preferiram esquecer. Mas, naquele instante, a sensação de que a verdade estava ao alcance, ainda que envolta em segredos e lacunas, era irresistível. Enquanto o dia se despedia, dando lugar a um crepúsculo que pintava o céu com tons dramáticos, Ricardo e Marcos permaneceram juntos, imersos em uma conversa que ultrapassava o simples relato de eventos. A busca por respostas era, agora, uma jornada compartilhada. Uma jornada onde cada fragmento de informação era uma peça indispensável para completar um quebra-cabeça que poderia mudar não só suas vidas, mas também a história de toda aquela comunidade. E assim, com o som distante de trovões e o eco das revelações, pairava no ar uma pergunta inquietante.
Será que, ao desvelar os segredos do passado, eles estariam preparados para enfrentar as consequências de uma verdade que há muito tempo insistia em permanecer oculta? Ricardo e Marcos seguiram juntos pela trilha de memórias e documentos. Cada passo parecia levá-los mais fundo em um labirinto de segredos enterrados há muito tempo. No silêncio tenso de uma tarde que se tornava sombria, os dois se acomodaram em um antigo casarão abandonado, onde esperavam encontrar arquivos e diários que pudessem lançar luz sobre os eventos que os uniam. As paredes gastas e os móveis, cobertos de poeira, serviam de testemunhas silenciosas de um passado marcado por tragédias e erros irreparáveis. Enquanto reviravam caixas de papéis amarelados e livros com capas desbotadas, Ricardo encontrou uma carta escrita à mão, cujas palavras pareciam vibrar com emoção e arrependimento. Ele leu em voz baixa: "A verdade é como a luz que insiste em penetrar as trevas, mesmo quando tudo parece perdido." A mensagem, simples mas carregada de simbolismo, fez com que seu coração batesse mais rápido. Marcos, que havia encontrado um antigo caderno de anotações com relatos de reuniões secretas, interrompeu a leitura de um documento com um olhar preocupado. "Ricardo, há algo nesta carta que não se encaixa com o que encontramos nos arquivos da prefeitura", disse Marcos, os dedos trêmulos tocando a folha como se temesse que as palavras pudessem desaparecer. "Explique-me", respondeu Ricardo, ansioso por mais detalhes. Marcos respirou fundo e revelou que entre as várias menções a eventos trágicos, havia uma referência a uma figura de autoridade, um homem influente que, anos atrás, fora responsável por decisões que marcaram a comunidade com injustiça. Segundo o caderno, esse homem havia prometido reparar seus erros, mas acabou se perdendo em meio a conspirações e chantagens. A carta insinuava que a medalha que Marcos carregava seria, de fato, um símbolo desse pacto de redenção, e que ele próprio teria se envolvido de forma muito mais profunda do que imaginava. Enquanto discutiam, o ambiente antes silencioso ganhou uma nova tensão com o som distante de passos e vozes. Um terceiro homem apareceu na entrada do casarão. Sua presença era marcada por uma postura imponente e um olhar que parecia atravessar a alma. Sem se apresentar de imediato, ele observou os dois com cautela, como se avaliasse se aquela reunião poderia desestabilizar algo que ele tanto prezava manter oculto. "Vocês estão mexendo com assuntos que não deveriam ser desenterrados", disse ele, sua voz firme e autoritária, ecoando pelos corredores vazios. Ricardo ergueu a cabeça, surpreso, e encarou o recém-chegado. "Quem é você?" perguntou a curiosidade misturada com um toque de alerta. O homem, com um leve aceno de cabeça, respondeu: "Meu nome é Eduardo. Eu fazia parte do círculo de confiança daquele homem influente. Fui designado para acompanhar os desdobramentos de certos acontecimentos e garantir que segredos que podem abalar a ordem não venham à tona." A presença de Eduardo adicionava uma camada perigosa à investigação. Seus olhos, penetrantes e calculistas, traíam a intenção de proteger algo que ele considerava vital para manter o equilíbrio, mesmo que injusto. Eduardo se aproximou e, com um tom que misturava advertência e melancolia, continuou: "Vocês sabem o que estão buscando? Pois às vezes a verdade vem acompanhada de um preço que nem todos estão dispostos a pagar." Marcos trocou um olhar significativo com Ricardo, e ambos sabiam que, independentemente das consequências, não poderiam recuar. Ricardo, segurando firme a medalha que agora parecia pulsar com um significado além do material, respondeu: "A verdade já está sendo cobrada, Eduardo. Estamos apenas decidindo qual será o valor da dívida que precisamos saldar." Eduardo permaneceu, em silêncio por um longo instante, avaliando a determinação dos dois. Finalmente ele suspirou e disse: "Vocês não sabem o que realmente estão prestes a revelar. Essa medalha, os documentos, tudo está interligado a um erro colossal cometido por aquele homem influente. Uma traição que destruiu vidas e desfez laços de confiança. Eu estava lá, testemunhando cada decisão, cada manipulação. Se a verdade for exposta, ela poderá arruinar não só os envolvidos, mas toda a estrutura que sustentava a comunidade." Enquanto Eduardo falava, o ambiente parecia vibrar com uma energia densa, carregada de medo e resignação.
Marcos, com o olhar fixo no caderno de anotações, murmurou: Eu escolhi carregar esse fardo para buscar redenção. Talvez eu tenha me envolvido demais, mas se a verdade não vier à tona, o remorso continuará me corroendo por dentro. Ricardo, por sua fé, sentia um misto de fascínio e inquietude. Ele recordava momentos de sua própria vida em que erros do passado o assombravam, e agora se via diante de uma oportunidade de, talvez, reparar aquilo que não podia ser desfeito. Eduardo se aproximou lentamente, estendendo a mão para pegar um dos documentos mais antigos que repousava sobre uma mesa de madeira gasta. Este documento descreve o pacto firmado entre as partes envolvidas naquele fatídico episódio. Vocês precisam entender que há forças maiores em jogo do que simples remorso ou redenção pessoal. O poder, a lealdade e a ganância se entrelaçaram de forma tão profunda que, mesmo que vocês revelem a verdade, ela poderá ser distorcida e usada para outros fins. A tensão aumentava à medida que o sol começava a se pôr, lançando sombras longas e distorcidas pelas paredes do casarão. Cada palavra dita, cada revelação, parecia carregar o peso de décadas de segredos e mentiras. A atmosfera era tão densa que, por um momento, o silêncio falou mais alto do que qualquer explicação. Ricardo, com a voz baixa, perguntou: E o que aconteceu com aquele homem influente? Eduardo hesitou, e seus olhos traíam um conflito interno. Finalmente ele respondeu: Ele foi desacreditado, expulso do círculo de poder e, em certo sentido, apagado da memória oficial. Mas os que realmente sofreram, os que ainda vivem com as cicatrizes daquele erro, nunca foram esquecidos. E agora, ao tentarem reabrir esse capítulo, correm o risco de reacender antigas feridas. Marcos fechou o caderno com delicadeza, como se temesse que suas palavras pudessem despertar algo irreversível. Talvez seja a hora de encarar a verdade. Não importa o preço, afirmou ele, com uma determinação que rivalizava com a do próprio Eduardo. Enquanto a conversa se desenrolava, as perguntas se acumulavam no ar. Quais eram exatamente os segredos que Eduardo tentava proteger? Qual seria o verdadeiro significado da medalha, agora repleta de simbolismos e promessas quebradas? E, sobretudo, estaria a verdade disposta a libertar os corações ou apenas a aprofundar as feridas que o tempo tentou esconder? A verdade oculta, tão há muito tempo sepultada sob camadas de poder e desespero, começava a emergir, lentamente, revelando que os erros do passado não eram meros detalhes históricos, mas forças vivas que moldavam o presente. No casarão, sob a luz trêmula do entardecer, as três figuras se encontravam no epicentro de uma tempestade silenciosa, onde cada revelação abria caminho para novos questionamentos, e cada resposta, por sua vez, se transformava em mais um enigma a ser desvendado. A tensão que se acumulava nos últimos dias finalmente transbordava em uma manhã cinzenta, quando a verdade já não podia mais ser adiada. Ricardo, Marcos e Eduardo se reuniram novamente na velha casa abandonada, agora transformada em um centro improvisado de investigação. O ar estava impregnado de uma mistura de expectativa e temor, enquanto o trio se preparava para enfrentar os fantasmas do passado que se recusavam a ficar enterrados. Ricardo apertava a medalha em sua mão, como se o frio do metal pudesse congelar as incertezas que o atormentavam. Ele olhou para Marcos, que trazia no semblante a resignação de um homem que viveu dias de arrependimento, e depois para Eduardo, cuja postura indicava que a verdade teria um preço elevado. Sem trocar muitas palavras, os três se distribuíram, pelo cômodo, cada um revirando documentos, fotos e diários que haviam sido reunidos com tanto esforço. Marcos abriu um antigo baú de madeira, encontrando em meio a papéis amarelados um caderno de capa de couro. Seus dedos trêmulos folhearam as páginas gastas até encontrar um trecho que fazia seu coração acelerar. Ele chamou Ricardo e Eduardo com voz embargada. Aqui, encontrei algo que pode ser a peça final desse quebra-cabeça. É um registro, escrito por alguém que presenciou tudo. Veja estas palavras. No dia em que a confiança se quebrou, a promessa se transformou em fardo. O homem que ousou tentar remediar o irreparável pagou com sua própria alma.
e a verdade, por mais dolorosa que seja, deve ser revelada para que a justiça encontre seu caminho. Ricardo aproximou-se, os olhos fixos nas palavras que pareciam ecoar sua própria inquietação. Ele sussurrou: essa promessa. Será que tudo se resume a um único momento de fraqueza ou traição? Eduardo, que até então se mantivera em silêncio, respirou fundo e comentou com a voz carregada de pesar: essa narrativa nos mostra que o pacto firmado não era apenas entre homens, mas com a própria essência da redenção. O que se passou naquele dia ecoou de forma irrevogável na vida de todos nós. Cada documento aqui é um lembrete de que escolhas erradas podem condenar vidas inteiras e que a verdade, uma vez revelada, exige que se arque com as consequências. Enquanto os três discutiam, o som de passos ecoou no corredor externo, fazendo com que olhassem para a porta com apreensão. Uma figura esguia, com o rosto parcialmente oculto pela sombra de um chapéu, adentrou o ambiente silencioso. Seus olhos revelavam inquietação e, ao mesmo tempo, uma determinação fria. Vocês realmente acham que estão prontos para enfrentar o que está por vir? Perguntou a figura, sua voz firme, mas permeada por um tom de advertência. Ricardo se adiantou, encarando o novo visitante. Quem é você? Já parece ter acompanhado cada passo dessa investigação. O homem tirou o chapéu, revelando um semblante marcado pelo tempo e pelas cicatrizes da história. Meu nome é Henrique, respondeu ele com um aceno contido. Fui parte daqueles que naquela época tentaram consertar o intransponível, e posso dizer com convicção que nem todos estavam dispostos a pagar o preço do arrependimento. Marcos estreitou os olhos, como se reconhecesse algo familiar na voz de Henrique, e perguntou: Você estava lá? Quando tudo aconteceu? Henrique assentiu lentamente, e seus olhos se perderam num passado sombrio. Eu presenciei a traição e vi as consequências se espalharem como fogo em palha seca. Muitos sofreram, e alguns foram forçados a carregar esse fardo por toda a vida. Hoje eu retorno para alertá-los. A verdade que vocês buscam não é apenas uma revelação dos erros cometidos, mas um convite para enfrentar a própria escuridão que habita em cada um de nós. O clima na sala ficou ainda mais denso. Henrique se aproximou da mesa onde estavam os documentos e, com um gesto cuidadoso, apontou para uma fotografia envelhecida que exibia 3 homens reunidos em frente a uma construção imponente. Este é o momento decisivo, disse ele a voz baixa, quase como um sussurro. Aquele dia marcou o início de uma série de eventos que até hoje assombram nossas almas. Um acordo foi selado, e para muitos não houve outra escolha a não ser aceitar a culpa pelo que foi feito. Ricardo, com os olhos marejados, comentou: Cada vez que olho para esta foto, sinto que a minha própria história se entrelaça com a deles. É como se estivéssemos todos presos a um destino que não conseguimos mudar. Henrique olhou diretamente para Ricardo e, com um tom grave, respondeu: E é exatamente por isso que a verdade tem um preço. Quando ela vem à tona, não há como desfazer os laços que nos prendem ao passado. Vocês estão prestes a descobrir que alguns segredos, por mais dolorosos que sejam, precisam ser encarados para que haja a possibilidade de redenção. Enquanto a conversa prosseguia, a chuva lá fora intensificava-se, como se o céu também quisesse participar daquele momento carregado de revelações. Eduardo, que havia se mantido observador, ergueu a voz com uma convicção que parecia consolidar o ambiente. Chegou a hora de aceitarmos o que fomos destinados a enfrentar. Se a verdade exige sacrifícios, que seja com a coragem de quem busca. Reparar os erros do passado, mesmo que o preço seja alto demais para suportar. Marcos, tocado pela emoção, segurou a medalha com firmeza e afirmou: Eu já paguei um tributo imenso por carregar esse fardo. Hoje, ao lado de vocês, estou disposto a enfrentar qualquer consequência para que possamos, enfim, encontrar um caminho para a redenção e a justiça. Ricardo olhou para os rostos que compartilhavam aquele destino de dor e esperança e sentiu uma determinação renovada. Ele sabia que os próximos passos poderiam alterar para sempre não só suas vidas, mas também a história daquela comunidade marcada por erros e segredos. Enquanto a chuva batia contra as janelas
e o crepúsculo envolvia o ambiente em tons de melancolia, os homens se preparavam para romper as barreiras do silêncio e revelar, de uma vez por todas, os detalhes de um pacto que, há muito, mantinha a verdade prisioneira. Em meio a perguntas sem resposta e corações carregados, ficou no ar a certeza de que, ao desvendar os segredos do passado, eles estariam, enfim, prontos para enfrentar o preço inevitável da verdade. A chuva caía com intensidade sobre a cidade, naquela noite, como se o próprio céu chorasse pelos pecados e segredos que finalmente estavam prestes a serem revelados. No antigo casarão, onde tantas conversas e descobertas já haviam sido seladas, Ricardo, Marcos, Eduardo e Henrique se reuniram pela última vez. O ambiente, impregnado de um misto de ansiedade e alívio contido, parecia pulsar com a energia de um destino inevitável. Ricardo segurava firmemente a medalha, agora compreendendo que o objeto não era apenas um símbolo de erro, mas também uma chave para a redenção. Seus olhos refletiam a determinação de quem decide encarar os fantasmas do passado para finalmente encontrar a paz. Ao seu lado, Marcos mantinha o semblante sério, como se carregasse o peso de cada palavra não dita e cada lágrima derramada ao longo dos anos. Eduardo, com o olhar firme, sabia que a verdade que se aproximava poderia abalar estruturas há muito consolidadas, e Henrique, silencioso, observava tudo com a sabedoria adquirida pela dor e pela experiência. Chegou o momento de dar voz àquilo que ficou enterrado, disse Henrique, interrompendo o silêncio com uma convicção que ecoava por cada canto da sala. Ricardo assentiu lentamente e, com a voz trêmula de emoção, continuou. Hoje, não buscamos apenas a verdade, para nós, mas para todos que sofreram com as consequências de um pacto que jamais deveria ter sido firmado. Essa medalha, esses documentos, cada palavra escrita, são provas de um erro que nos condenou a viver na sombra da culpa. Marcos, que até então permanecera com os olhos fixos em uma fotografia desbotada, ergueu a cabeça e complementou. Durante anos carreguei o fardo da minha participação, tentando ao máximo reparar o irreparável. Mas entendo agora que a verdadeira redenção só virá quando confrontarmos a injustiça, quando permitirmos que a verdade venha à tona, por mais dolorosa que ela seja. Eduardo, visivelmente abalado, deu um passo à frente e revelou, com voz embargada, os últimos segredos daquele pacto sombrio. O homem influente, cuja ambição e ganância levaram a decisões impensadas, manipulou não só os destinos individuais, mas a própria comunidade. Ele usou sua posição para silenciar vozes e esconder a verdade, fazendo com que a culpa recaísse sobre aqueles mais vulneráveis. Muitos foram prejudicados, e poucos tiveram coragem de lutar contra esse sistema de injustiça. Com essas palavras, Henrique abriu um compartimento secreto na parede, revelando uma caixa de madeira envelhecida. Dentro dela estavam documentos, cartas e fotografias que comprovavam a extensão da traição e o verdadeiro papel de cada um naquele fatídico dia. Entre os papéis, uma carta manuscrita chamava a atenção. Era a confissão daquele homem influente, escrita em um momento de arrependimento tardio. Ricardo pegou a carta com mãos trêmulas e leu em voz alta. Eu sei que jamais serei absolvido dos erros que cometi, mas deixo este registro para que a verdade não se perca nas sombras do tempo. Que aqueles que buscam a redenção encontrem neste documento a coragem para encarar as consequências de seus atos e reparar o que foi destruído. Ao terminar de ler, um silêncio carregado de emoção dominou o ambiente. Cada um dos presentes compreendeu que aquele era o ponto final de uma longa jornada, o instante em que os pecados do passado seriam expostos, não para causar mais dor, mas para proporcionar um caminho rumo à justiça e à reconciliação. Marcos, com a voz firme, anunciou: amanhã levaremos estes documentos à comunidade. Todos têm o direito de conhecer a verdade e de exigir responsabilidade daqueles que a esconderam. Ricardo, com os olhos marejados, mas o espírito renovado, acrescentou: que este ato de coragem seja a semente de um novo começo,
onde a transparência e a verdade possam, enfim, curar as feridas abertas pelo passado. Eduardo e Henrique concordaram em silêncio, cientes de que a decisão tomada ali representava uma ruptura definitiva com a cultura do silêncio e da impunidade. Do lado de fora, a chuva começava a diminuir, como se a natureza também se rendesse ao desabrochar de uma nova era. Na manhã seguinte, diante de uma multidão ansiosa, os 4 se reuniram em uma praça central, onde os documentos foram apresentados e lidos publicamente. A verdade exposta em cada palavra e cada imagem causou um turbilhão de sentimentos entre os presentes. Indignação, tristeza, mas também uma esperança palpável de que a justiça, mesmo tardia, seria feita. E assim, com o sol surgindo timidamente por entre as nuvens, a comunidade se uniu para reescrever sua história. Os responsáveis pelo passado sombrio foram chamados a prestar contas, e aqueles que carregavam o fardo da culpa encontraram, finalmente, um caminho para a redenção. A medalha, símbolo de uma promessa quebrada, foi transformada em um emblema da luta pela verdade e pela reparação dos erros. Enquanto os moradores se abraçavam e lágrimas misturavam-se a sorrisos de alívio, Ricardo olhou para o horizonte e sussurrou para si mesmo: talvez a verdade sempre exija um preço. Mas hoje, ao enfrentar o passado, descobrimos que o custo da redenção é, na verdade, a liberdade de um futuro sem sombras. E assim, naquela praça sob o olhar atento do tempo, a história encontrou seu desfecho, não como o fim de um ciclo de dor, mas como o início de uma nova era, onde a verdade, mesmo dolorosa, se transformava na luz que iluminava o caminho para a justiça. E a esperança,